Oi, pessoal, tudo bem? Apareci aqui de novo para trazer para vocês mais um passo a passo bem fácil para quem está iniciando na costura criativa, tá? Por ocasião do Dia das Mães, eu estou fazendo umas pecinhas aqui para poder vender na feira que vai ter na minha cidade e também para presentear algumas outras mamães. Então, por isso eu decidi trazer esse passo para compartilhar aquilo que eu sei com você, aí para que você possa fazer, possa vender, possa presentear, enfim. O passo a passo de hoje é este porta-moedas, que é um chaveirinho também, é um chaveirinho porta-moedas, e ele é super fácil de fazer, super simples, super rápido, e você vai gastar pouco material. E você pode fazer em produção, em grandes quantidades, tá bom? Eu não vou colocar aqui um valor para você vender aí, porque depende muito, depende quanto você pagou no tecido, depende quanto você pagou no mosquetão, depende, e o valor varia de cada região, na verdade, e principalmente que os valores eles estão sempre alterando, sempre está subindo os preços desses aviamentos. Então não cabe a mim dar um preço para você. Você tem que somar tudo, todos os seus gastos e depois colocar a sua margem de lucro para você poder vender. Mas eu espero que você goste do passo a passo, eu fiz com muito carinho. Então vamos lá, que eu vou te dar as medidas e a lista de material que você vai precisar. Vamos começar? Então, pessoal, a lista de materiais está aqui. É bem simples, você vai gastar pouco material. Você vai precisar de um retângulo no tecido estampado da sua preferência, a medida de 20 por 15 de altura, tá? E também você vai precisar de uma manta para poder dar uma estrutura. Não precisa ser uma manta grossa. Inclusive, a minha aqui é a R1, ela é bem fininha. E eu só passei o tecido na manta, né? Passei lá no ferro e fiz uma costurinha assim em toda a borda. Agora eu vou refilar para deixar só a parte do corpinho da nossa peça. Não tem necessidade de fazer quilt nem matelassé por conta da peça ser uma peça pequena, tá bom? Você vai precisar também de um outro tecido para forro na medida de 20 por 15. Você vai precisar de viés para dar acabamento na parte interna e externa. Aqui eu cortei um pedacinho de 20 centímetros, é mais do que suficiente. Estou usando o viés Boneon, eu gosto bastante dele. Mas caso você não tenha, você pode usar o viés comum tradicional que você está acostumado a usar. Você vai precisar também de um mosquetinho, porque é uma peça que é um chaveirinho porta-moedas, né? Então, você vai precisar dessa pecinha aqui, um mosquetinho. Aqui eu tô usando o mosquetinho que ele tem na sua base, mais ou menos uns 8 milímetros. Mas se tiver de uns centímetros também dá, tá? Aí você vai precisar de um pedaço de tecido, um tirante, na medida de 4 por 10. Aí você vai dobrar o meio, dobra as laterais e dobra novamente e fazer tipo um viés para poder encaixar no mosquetinho. Você vai fazer uma costura nas duas laterais, um pesponto bem bonito, porque vai ficar aparente para poder encaixar depois, tá? Aí você vai precisar de um zíper. Aqui eu cortei com 20 centímetros e um cursor também para esse zíper. Eu corto um pouquinho maior porque facilita na hora da colocação do encaixe do cursor. E esse zíper e o cursor eu tô usando no número 3, mas se você tiver o número 5 também, não tem problema em utilizar, tá? Então, essas são os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar a nossa peça. Vamos lá para o passo a passo? Então, agora eu vou fazer o pesponto no meu tirante. Eu tô usando o ponto de número 3,5 para fazer, tá bom? Bem na bordinha, assim.
Olha só como que fica. Tenta fazer bem retinho, tá? Porque é uma coisa que vai ficar exposto. Olha só. Agora eu pego um mosquetinho e encaixo esse tirante aqui por dentro. Olha. E aqui eu vou dar um retrocesso aqui para prender essas duas partes. Tá bom? Então, o nosso tirante já tá quase pronto. Aqui eu gosto de dar um acabamento. Eu vou colocar um rebite aqui, ó, bem próximo, tá? Para poder ficar uma coisa bem bonita. Caso você não tenha o rebite, porque para colocar o rebite você precisa dessa ferramenta aqui chamada balancim e também da matriz apropriada. Caso você não tenha, não se preocupa. Faça uma costurinha aqui, bem pertinho, bem rente, para o mosquetinho não ficar passeando, sabe? Então agora eu vou furar aqui com essa outra ferramenta aqui, que é o furador. Vou fazer um furo bem próximo. Aí, eu tô usando aqui este par de rebite simples, tá? Não sei se você consegue enxergar bem. Esse aqui, os rebites, eles têm numerações. Esse aqui eu estou usando a numeração de número 1, que eu achei que fica melhor. Então, agora eu vou encaixar no buraquinho que eu fiz. Encaixa a cabecinha. E levo pro balancinho. Pronto, já apertei. Olha como que fica. Eu acho que fica bem bonito, assim, dá um acabamento, assim, mais profissional, né? Mas é claro que muitas vezes, quando eu não tinha o rebite, eu tive que fazer costura, que também não fica feio, não. Mas se eu tenho rebite, eu opto em usá-lo. Então, voltamos aqui na máquina, agora com o nosso tirante pronto. Nós vamos reservar ali um pouquinho, nós vamos pegar o corpo da peça, vamos pegar o cursor, desculpa, o zíper, e vamos abri-lo assim, dessa forma. Vamos abrir o zíper, vamos separar as partes, tá? Então, você percebe que o zíper, ele tem um dentinho. Então, com essa parte áspera, o dentinho, você vai posicionar ele na parte que tem 15 centímetros de altura, você vai posicionar o seu zíper com o dentinho virado para baixo, tá? Deixa uma folguinha tanto em cima quanto embaixo. Aí você vai alinhar e vai passar uma costura de segurança bem na bordinha, tá? E você vai fazer isso com as duas partes do zíper. Agora com o zíper costuradinho, ó, perceba que é bem na beiradinha. O dentinho virado para a estampa e virado para baixo, com a direção sentido para baixo, tá? Agora você vai pegar o seu tecido de forro e vai colocar direito com direito, o que seria a parte principal do tecido de forro virado com a parte principal do tecido principal, o tecido do seu corpo, tá? Desculpa se
tô repetindo muito é porque eu fico bem nervosa quando eu gravo esses vídeos. Mas eu espero que você entenda e também que você saiba que esses vídeos de passo a passo é mais para quem está iniciando na costura criativa, tá? Se você já é uma costureira experiente, então você já sabe todas esses processos, né, para chegar até a peça finalizada. Você pode pular, tá bom? Mas se você é iniciante, seja bem-vindo aqui no canal e espero de coração que você possa aprender e que eu possa contribuir de alguma forma aí com o seu desenvolvimento na costura. Então, vamos colocar assim e vamos passar. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de usar bastante estes grampinhos aqui, tá vendo? Eu alinho bem certinho a parte superior aqui, bem certinho, e eu coloco os grampinhos. Eles ajudam demais a que o tecido não venha a sair do lugar. Ó, coloco dessa forma, certo? E eu também gosto de passar a costura desse lado da manta, porque se eu passar aqui, a tendência é que a máquina, né, a máquina vai puxando esse tecido aqui. E quando eu chegar aqui, vai ter um tecido, vai ter sobra de tecido tipo assim, sabe? Então, costurando pelo lado da manta, isso não acontece. Então, você vai posicionar o seu calcador. Eu não estou usando um calcador próprio para zíper, porque o calcador da minha máquina industrial, ele é só meio centímetro. Então, eu gosto de usar ele também para colocar zíper, tá? Então, você faz uma costura nos dois lados do zíper. Então, a gente já fez a costura, agora a gente vai desvirar aqui. Tá? E agora, você vai, quiser levar o ferro para assentar melhor, pode. Ou se quiser só passar o dedo, também dá. O que você vai fazer? Você vai passar uma costura de pesponto aqui. Essa costura, quer dizer, aqui bem rente, tá? Ou pode ser a distância de um pé de máquina. Essa costura serve para que o forro não fica agarrando no zíper, porque se não tiver essa costura, o forro pode vir para cima e aí na hora de passar o cursor, ele vai atrapalhar. E também essa costura serve para dar um acabamento, fica bem bonito. Eu vou usar a largura de 3,5 para fazer esse pesponto aqui. Olha só como que ficou o pesponto. Fica bem bonito. Outro dia alguém me perguntou que máquina eu uso. Eu uso essa daqui, ó. É uma Sansei Q4, é uma industrial, é uma reta eletrônica, que por sinal é uma excelente máquina. Eu gosto dela principalmente porque ela tem o retrocesso inicial e final automático e também ela tem o cortador de linha automático, né? Vale a pena, foi um grande investimento que eu consegui fazer. Então, vamos voltando aqui. Depois que você fez essa costura, você
tá vendo que tá solto aqui o forro com a peça, com o corpo? Não tem necessidade disso estar aberto. Então, passa uma costurinha de segurança aqui na bordinha, só para fixar bem, para ficar bem firme, porque na hora que depois nós formos montar a caixinha de leite, que é uma caixinha de leite diferente, que eu vou mostrar para vocês, o forro não vem atrapalhar, tá bom? Então, eu vou passar uma costura aqui e eu já volto. Agora, vamos pegar o cursor, tá? Pegar as duas partes. Vamos cortar aqui, ó. Eu já dei um corte, fiz um cortinho aqui em uma das partes. E vamos alinhar essa parte aqui, ó. Essas partes tem que estar alinhada, tá? Aí, você vai colocar o seu cursor em uma das partes, ou na parte que não está cortada, alinha bem e encaixa a outra parte aqui. Aí, puxa o cursor, ó. Super fácil de fazer, né, gente? Ó, aí você puxa o cursor para que ele possa fechar. Tá fechado. Agora, você vai voltar de novo com o cursor, vai encaixar a parte onde não cortou, a outra parte onde você cortou um pouquinho. Às vezes pode levar um tempinho, mas com treino, com jeito, você consegue. Aí, você vai descer o seu cursor, vai deixar ele no meio, assim, tá bom? Só lembrando que caso você esteja usando um tecido que tem estampa, que tem uma direção, vamos imaginar que os desenhos da sua estampa estão tudo para cima, né? A direção voltada para cima. Então, o que você vai fazer? Vai colocar o cursor de baixo para cima, tá certo? Para que o cursor, na hora que, ó, eu coloquei ele aqui, nesse sentido aqui. Mas eu poderia colocar ele aqui, porque minha estampa não tem direção. Então, o zíper, quando ele fecha, ele tem que fechar. Nesse caso aqui da nossa pecinha, ele tem que estar fechado e parado na parte superior, tá certo? Agora, a gente precisa desvirar essa peça aqui, ó. Com cuidado, tá? Para não abrir o zíper. Por isso, da importância de você fazer uma costura unindo o forro com a parte principal. Porque às vezes pode atrapalhar, como já me atrapalhou. Olha, a gente desvira com cuidado. Tá? Nós precisamos achar o meio dessa parte, dessa peça aqui. Então, o que você vai fazer? Ajeita bem, não deixa nada enrugado. Você vai alinhar essa parte aqui, ó, onde eu tô colocando o meu dedo, bem alinhadinho, tá? Pra poder achar o meio. Achou o meio aqui? Você vai dar um pique. Ó. Tá vendo? O pique aqui. Com a outra parte é a mesma coisa. Alinha bem, deixa bem alinhadinho. Se tiver enrugado, passa o dedo e dá um pique. Um pique pequenininho, tá, gente? Ó. Pronto, achei o meu meio. Agora, preste atenção aqui. Na parte que você começou colocando o cursor, na parte, no meu caso aqui, é essa aqui onde eu cortei, tá vendo? Então, nessa parte aqui, eu vou alinhar o meu pique com o meio do meu zíper. Eu vou alinhar bem certinho, tendo cuidado também de alinhar as partes aqui de cima, tá? Ó, vamos alinhar aqui. Ó, meu tecido tá um pouquinho enrugado lá dentro. Então, eu vou colocar o dedo, vou dar uma ajeitada, para que ele possa ficar bem certinho. Ó, agora sim, ó. Tá vendo? O que você vai fazer? Pega um grampinho aí,
Se você quiser cortar esse excesso aqui de zíper, você corta, mas não corta muito. Pronto, o viés já foi colocado. Agora, com cuidado, para não abrir esse zíper aqui, você vai desvirar. Você vai desvirar. Aqui, vai dar uma ajeitadinha aqui embaixo. Olha só como que ficou a caixinha de leite. É uma caixinha de leite diferente, porque você não precisa cortar, né? Olha só. Ela fica bem bonitinha. Tá vendo? Agora aqui na parte superior, você vai fazer a mesma coisa. Você vai alinhar o pique que você deu com o centro do seu zíper, alinhando as partes superiores também, tá? Coloca um clips aqui e vai dobrar essa parte aqui até chegar nessa parte aqui da costura que nós fizemos o pesponto por lado de fora, tá? As duas partes você vai fazer isso aqui. E vai passar aquela costurinha com uma máquina de distância. Vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, só que agora do lado de fora. Eu tinha dito que é para você passar a costurinha com uma máquina de distância, não é com uma máquina, é um pé de máquina. O que seria o pé da máquina, se você não conhece? Tá vendo aqui o calcador? Quando a gente fala um pé de distância, você vai alinhar o seu tecido, a margem do seu tecido com o seu pezinho. Então, essa é a distância de um pé de máquina, tá bom? Aí, então, eu já fiz essa costurinha aqui. Antes de eu colocar o viés, eu já passei o isqueiro para selar a ponta do meu zíper. Vou pegar o meu tirante, tá? E com a parte, vou virar atrás, tá vendo o centro aqui do zíper? Eu vou posicionar a minha alcinha, né? Com o rebite voltado para cima. Vou passar uma costurinha aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou vir com o meu viés para dar acabamento. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Vou deixar um espacinho aqui. Vou passar uma costura em cima disso tudo, para que essa costura não apareça. Vou cortar, vou selar as pontinhas e já vai estar pronta a nossa peça. Então, eu vou fazer e já volto. Terminei e assim ficou o nosso chaveiro porta-moedas. Ficou bem bonitinho, olha só. Olha por dentro como que ficou. O acabamento. A única coisa que eu me esqueci foi de colocar minha etiqueta, tá? Mas isso eu sempre me esqueço, tenho um problema muito sério de esquecer. Olha como que ficou a caixinha de leite. Perfeitinha. Por isso, gente, é importante colocar o zíper na direção certa, porque se você colocar ele começando por cima, quando você fechar o zíper, ele vai parar aqui embaixo. E aí, como você vai pendurar esse aqui, talvez numa bolsa, né? Ou vai levar na mão, alguma coisa assim. Se você deixar uma aberturinha aqui, as moedas podem cair, ou o que tiver aqui dentro. Então, por isso é importante colocar o zíper de baixo para cima, porque daí ele vai estar bem fechado e caso você esqueça ele um pouquinho aberto, não vai cair, tá certo? Então, nós terminamos a nossa peça de hoje, né? Que é esse chaveiro porta-moedas. E é uma peça assim tão simples de fazer e vai pouco material que eu fiz. Você pode fazer várias, ó. Eu já fiz várias
de várias estampas aqui por ocasião do Dia das Mães, né? Essa aqui eu vou vender na feira que vai ter aqui na minha cidade, né? E você também tem como opção de presente montar kits. Olha só que lindo que fica. Esse aqui é um chaveirinho e esse aqui é um porta multiuso. Uma carteirinha multiuso que você pode colocar cartões, né? Documentos ou qualquer outra coisa que você queira. Mas é uma pecinha muito útil e fica um kit maravilhoso para você vender, para você oferecer para seus clientes ou para você presentear alguém ou se presentear, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se quiser escrever algum comentário, fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Se quiser me seguir lá na minha página no Instagram, é @jubotãoatelier. Fiquem à vontade e até o próximo passo a passo. Tchau!